E hoje um tema importante, falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? A gente sabe que a saúde do homem não é importante somente para os homens. É função também da esposa, filha, mãe, em casa, falar para o parceiro tudo sobre a importância do homem. A gente sabe que é fácil a mulher ir no ginecologista todo ano, mas o homem já tem um pouquinho de um pé atrás, não é igual a mulher, que desde a adolescência vai todo ano no médico. O homem já fica um pouquinho com o pé atrás. Vamos lá. Bom, primeiro só também agradecer ao chefe da equipe, o Dr. Luiz Carlos Gibertoni, e a nossa equipe é composta pelo Dr. Celso, Dr. Jean, Dr. Milton e eu. Vamos lá. Qual o importante na saúde do homem? Eu vou falar um pouquinho sobre doenças da próstata, tá? Disfunção erétil e sobre a vasectomia. Inicialmente eu vou falar sobre as doenças da próstata. Uma próstata normal, ela tem cerca de 15 a 20 gramas, tá? Ela está localizada, que a gente fala, abaixo, aqui é a bexiga, tá? Ela é localizada abaixo da bexiga e envolve o canal da uretra, onde sai a urina, tá bom? A normal tem 20 gramas. Qual que é a principal função dela? A função dela é reprodutiva. Ela é responsável por aproximadamente 80% da produção do líquido seminal, que vai carregar os espermatozoides durante o ato, né, na função reprodutiva. E é importante salientar, isso eu vou falar também ao longo da palestra, que qualquer alteração na próstata, a gente só vamos sentir sintomas urinários. Não tem relação com a parte intestinal, que aqui está o ânus, o reto, então a gente não tem nenhuma relação. É só feito o exame pelo reto, tá? Mas qualquer alteração intestinal não está relacionado com a próstata. Então, quais as principais doenças da próstata e as mais frequentes? É o tumor maligno, que é o câncer de próstata, tumor benigno, que é hiperplasia benigna da próstata, que a gente chama de HPB, e são as infecções da próstata, são as prostatites. Vou falar inicialmente sobre o câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, tirando o câncer de pele. Inicialmente vem o câncer de pele, os não melanomas, e depois câncer de próstata é o mais comum. É a segunda causa de morte por câncer no homem, e a gente sabe que a sua incidência aumenta com a idade. Aqui nessa foto, a gente tem uma próstata, tá? Depois de uma cirurgia para câncer de próstata, tá bom? Com um corte longitudinal, mostrando que aqui são as vesículas seminais, aqui é a próstata, e aqui por onde é a uretra, né? O canal urinário, por onde passa a urina. A gente sabe o quê? Pacientes que têm história na família têm mais chance de ter câncer de próstata. E isso aumenta de acordo com quantos parentes de primeiro grau a gente tem, tá? Se for um parente de primeiro grau, aumenta aproximadamente duas vezes a chance de ter câncer de próstata. 2 parentes, por exemplo, o pai e 2 irmãos, aumenta quase 5 vezes. Se o paciente tiver 3 parentes com câncer de próstata de primeiro grau, quase 11 vezes aumenta a chance, tá bom? E o que é importante, assim como todos os tipos de câncer? Quando diagnosticado numa fase inicial, a chance de cura chega de 90% a 98%. Mas isso é importante salientar na fase inicial. Por isso é importante, ressaltando mais uma vez, o homem fazer o exame preventivo do câncer de próstata. O paciente pergunta para o médico, doutor, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? A causa realmente é uma causa desconhecida. A gente sabe que o que é? A história familiar aumenta a chance de ter câncer de próstata, tá? Raça negra também, a gente sabe que pacientes de raça negra têm mais chance de ter câncer de próstata. E os países do Ocidente, a incidência é maior também do câncer de próstata. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? A maioria dos sintomas, na fase inicial, não tem sintomas. Então, é uma doença assintomática, tá? Pela história clínica. Qual seria a história clínica de um câncer de próstata? São urina com sangue, dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, são alguns dos sintomas. Só que pode ser confundidos com a hiperplasia prostática benigna. O toque é um exame principal, junto com o PSA,
Não adianta só fazer o exame de toque ou só fazer o exame de sangue, que é o PSA. Um complementa o outro para a gente conseguir chegar ao diagnóstico. O toque ele é feito a partir dos 45 anos em pacientes que não têm história na família. E a partir dos 40 anos, tá, em pacientes com história familiar. E anualmente, tanto o exame de toque quanto o exame de sangue, que é o PSA. Aqui é uma ilustração mostrando como é feito o exame, tá? É feito através do reto, tá? Mas vale importante que a gente só examina a próstata pelo reto, não tem sintomas da parte intestinal, tá? E no toque a gente palpa o quê? A periferia da próstata em busca do quê? De consistência endurecida, que são os nódulos prostáticos, que quando tem nódulo prostático é indicativo de fazer biópsia de próstata. Como eu já havia mencionado anteriormente, ao toque a gente tem um nódulo endurecido, superfície irregular e a próstata fixa. Isso é altamente sugestivo de câncer de próstata. Não quer dizer que é câncer, por isso é necessário fazer a biópsia independente do PSA. Se o paciente tem um PSA normal e um toque alterado, tem que fazer a biópsia. Ou o contrário, se o toque está normal, o exame de toque está normal, e o exame de sangue, que é o PSA, estiver alterado, a gente tem que fazer a biópsia de próstata. Aqui é uma ilustração mostrando um nódulo prostático. A maioria dos nódulos estão na periferia da próstata, por isso a importância do toque para a gente sentir a irregularidade, tá bom? Vamos lá. Qual é o valor do PSA normal? O valor do PSA normal varia, tá? Varia com a idade, varia com o tamanho da próstata, varia se o paciente teve infecção ou não, urinária. Então é difícil chegar, doutor, qual que é o valor normal? Depende, tá? A gente sabe que pacientes jovens, o valor até 2,5 é um valor normal. E pacientes idosos, o valor até 4 é considerado normal. Só que tudo depende de sintomatologia e exame de toque, tá? Atualmente, a gente costuma se dividir o valor do PSA normal mais ou menos assim, tá? Não é regra, mas assim. Até 50 anos, um valor de 2,5. Até 60 anos, um valor de 3,5. Até 70 anos, um valor de 4,5. E acima de 70 anos, um valor de até 6,5 é um valor que a gente ainda tolerável. Claro que não, a gente não analisa só o exame em si. Analisa sintoma, toque, tudo isso. O que pode alterar o valor do PSA? A gente, quando pede o PSA, existem algumas orientações, tá? Por quê? O PSA pode ser alterado quando? Quando o paciente teve uma relação, uma ejaculação na véspera de colher o exame, então o PSA pode se alterar. Paciente com retenção urinária, prostatite, que é a infecção na próstata. O exame de toque também pode elevar o PSA e não necessariamente indicar uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata também aumenta o PSA, cirurgia na próstata e ciclismo e equitação podem elevar o PSA, tá bom? Ciclista, eu tenho pacientes que andam de bicicleta, perguntam, doutor, se eu andar muito de bicicleta, aumenta a minha chance de ter câncer de próstata? Não, não aumenta, tá bom? O diagnóstico é feito através da biópsia de próstata, tá bom? Como que é feita essa biópsia? É uma biópsia transretal guiada por ultrassom, tá? São retirados 12 fragmentos, isso depende do tamanho da próstata, mas em geral, são retirados 12 fragmentos da próstata. É um exame feito sob sedação, porque é um exame desagradável, tá bom? Existem algumas complicações, que é o quê? Sangramento na urina, sangramento nas fezes e infecção, que é a prostatite, tá? Mas para tudo isso existe um preparo para minimizar esses efeitos, essas consequências pós-biópsia. E ressaltando novamente, a biópsia é indicada quando? PSA alterado e ou toque alterado, tá? Como eu disse, inicialmente, o câncer de próstata não tem sintomas. E os sintomas iniciais podem ser semelhantes ao tumor benigno, que é a hiperplasia prostática benigna que a gente fala. Como a próstata ela envolve o canal da uretra, quando tem um crescimento, tanto por câncer de próstata, quanto por um crescimento de um tumor benigno, ele começa a fechar o canal da uretra. Então, os dois dão sintomas de dificuldade para urinar,
E já em quadros mais avançados, quais são os sintomas? Dores ósseas. Por quê? Quando metástase do câncer de próstata acomete principalmente, que a gente fala, o esqueleto axial. O que seria? Coluna, tá? E quadril. Então, os quadros mais avançados a gente vê pacientes com dores no quadril, dores em coluna lombar, tá bom? E o tratamento do câncer de próstata, ele vai depender do estágio, tá? Se ele estiver só localizado na próstata, é um tratamento. Esse localizado na próstata seria essa ilustração aqui. Ele não está cometendo, que a gente fala, a cápsula da próstata. Ele está só, digamos, no miolo da próstata, no interior da próstata. Então, é um câncer localizado. O outro quadro é o quê? Um quadro de uma doença, um câncer de próstata localmente avançado. Ele, além de estar no miolo da próstata, tá? Ele está acometendo o quê? A cápsula da próstata. E quando tem metástase à distância, com metástase óssea e linfonodal, que a gente fala em gânglios, tá? É outro tipo de tratamento. Então, o paciente vem, PSA alterado ou toque alterado. Tá? A gente indica uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata confirma para a gente o câncer de próstata. A gente vai fazer o quê? O estadiamento. Tentar encaixar o paciente em uma dessas 3 tipos de estadiamento que a gente fala, para iniciar o tratamento, tá? Tratamento ou controle da doença, tá? Quando o câncer é localizado, tá? É o melhor caso que a gente fala, que chega a chance de cura de 90% a 98% de cura, tá? Quais são os tratamentos? É a cirurgia ou a radioterapia para cânceres localizados. A cirurgia a gente chama de prostatectomia radical, tá? Que existe a forma convencional, que é a forma aberta, e atualmente é que a gente fala robótica, cirurgia robótica, tá? E tem a radioterapia, que é a conformacional, tá? E a braquiterapia. Qual que é a braquiterapia? São implantes de sementes na próstata para fazer o tratamento do câncer de próstata localizado. Quando o câncer de próstata é localmente avançado, aquele que ele acomete a cápsula da próstata, como que é feito o tratamento? É um tratamento que a gente fala multimodal, tá? A gente faz o quê? Faz radioterapia e também faz hormonioterapia. O que é esse hormonioterapia? São medicamentos utilizados, tem via oral ou injeção subcutânea, para bloquear a produção de testosterona, que a gente sabe o que faz aumentar e desenvolver o câncer de próstata é a testosterona, que são produzidas principalmente pelo testículo do homem. Então, a gente dá medicação para bloquear a produção de testosterona para, entre aspas, o câncer não ter aquele suporte nutricional, tá? Entre aspas. Não, falando assim parece que tá alimentando, não é bem assim, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a cirurgia, que é para câncer de próstata localizado. Tá? Que é a aberta, que é a cirurgia convencional, e a prostatectomia radical, que é a robótica. Vou falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica para câncer de próstata, né? Que alguns anos atrás, digamos assim, foi um boom, todo mundo falando no robô, que era o melhor método, melhores resultados. E hoje em dia, o que a gente sabe? Que pela imagem, qualidade da imagem, tudo, que isso é bom para o quê? Aumenta a destreza, tá, da cirurgia e diminui a fadiga do médico, tá? Os estudos mostram realmente que tem menos sangramento e menos chance de ter transfusão e uma melhor recuperação pós-operatória, uma alta precoce que a gente fala, tá? Com menos dor. Inicialmente falaram o quê? Que quem operava por robô preservava mais a continência e a potência. A gente sabe que um efeito colateral de uma cirurgia para câncer de próstata que preocupa os homens é o quê? É a continência e a potência. A gente sabe que 2% dos homens submetidos à cirurgia de próstata por câncer têm chance de ficar incontinente, tá? Mas existem vários graus de incontinência, desde pacientes que têm que usar fralda, tá? O resto da vida, ou aquele, o paciente pega um peso, faz um esforço, perde um pouquinho de urina. Então, tem vários graus de incontinência, tá bom? Mas vale ressaltar que o quê? Apenas 2%, 98% dos pacientes estão continentes.
mas apenas 2% ficam incontinentes. Em relação à parte de disfunção erétil, que é a potência, isso varia de acordo com a idade, tá? De acordo com, que a gente fala, os fatores de risco. O paciente que é tabagista, hipertenso, diabético, tem mais chance de ficar impotentes após a cirurgia, tá bom? Pacientes mais idosos, isso a gente sabe que a robótica e a cirurgia aberta, os resultados de continência e potência são semelhantes, tá? Isso não mudou. E a parte oncológica que a gente fala, deixar margens livres, a cura, tá? Que a gente fala, também são semelhantes, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia robótica. O robô, a princípio, os estudos mostram que é bom o quê? Por que ele é bom? Tem menos sangramento e melhor recuperação pós-operatória. Como que é feita a cirurgia robótica, tá bom? São por trocáteres, que a gente fala, geralmente são 5, tá? Que acima do umbigo, do lado direito são 2, do lado esquerdo são 2, pode ou não acrescentar mais um, tá bom? Qual que é o robô? Todo mundo fala, cirurgia robótica, será que vem o Robocop me operar? Não, não é. É assim, aqui é a máquina e são os braços do robô, que a gente introduz os trocáteres e faz a cirurgia na próstata que fica aqui na pelve, né? Essa é a posição que o paciente fica na mesa cirúrgica, tá bom? Então aqui tem uma figura, tá? O robô mais conhecido é o Da Vinci, tá? O médico cirurgião fica nesse aparelho, tá? A mão dele tem um controle, como se fosse um joystick. Ele fica aqui tranquilo, operando, e aqui existem os auxiliares que introduzem os trocáteres e ajudam se precisar colocar o fio, passar a sonda, tudo isso, tá bom? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o robô no mundo. Nos Estados Unidos, quase todas as cirurgias, tá, de próstata, de câncer de próstata, são feitas por robótica, utilizando a robótica. Nos Estados Unidos, em 2010, existiam 1.160 robôs em todos os Estados Unidos, tá bom? No Brasil, existem 4 robôs, tá bom? Vamos lá. Qual que é o grande problema do robô? Por que não está totalmente difundido no Brasil, diferentemente nos Estados Unidos? É o custo, tá? Atualmente, para você comprar um robô, hoje, ele custa o quê? 2.700.000 dólares para a aquisição do robô, tá? A manutenção mensal, 200.000 dólares, e por paciente, após o procedimento, tem aquela manutenção, também custa de 2 a 3 mil dólares, tá bom? O robô, hoje nós temos no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital Sírio-Libanês e no Einstein, tá? No Sírio existem 2 robôs, um para aprendizado, tá bom? Aqui no Brasil é um grande fator de, digamos, um pouquinho mais difícil de difundir o robô, né? Diferentemente nos Estados Unidos. Aqui eu vou mostrar um vídeo de uma cirurgia robótica, tá bom? Vamos lá. Aqui são os braços do robô, tá bom? Aqui é a bexiga, tá? E aqui é o canal da urina, que é a uretra. Então, quando a gente faz a cirurgia, é retirada toda a próstata, a cápsula da próstata e as vesículas seminais. E a gente fala que a gente chama de anastomose da bexiga com a uretra, tá bom? Com pontos contínuos. Vou deixar rodando, você vê que isso depende muito da destreza do médico, né? Que o treinamento, que a gente sabe que o treinamento é bem maior do que na cirurgia convencional. Aqui dando ponto na bexiga para juntar com a uretra. Depois é passada uma sonda que fica por alguns dias para a cicatrização dessa anastomose. Mas são os pontos contínuos, tá bom? E o médico fica lá naquele controle que eu mostrei como se fosse um joystick, tá bom? E às vezes tem que trocar o braço, aí o auxiliar que está na frente do paciente, ele troca o braço do robô. Falei do câncer de próstata localizado, do localmente avançado, né? Então, só relembrando. Localizado, tratamento cirúrgico ou radioterapia. Localmente avançado, a gente faz aquela terapia multimodal, com radioterapia e bloqueio hormonal, que é a hormonioterapia. Quando é doença metastática, que a gente fala uma doença avançada, tá?
O tratamento de controle, tá bom? É a hormonioterapia, que consiste novamente a hormonioterapia é o bloqueio da produção de testosterona. Opa, tá aqui. Já falei sobre câncer de próstata, agora eu vou falar um pouco sobre as infecções na próstata, que são chamadas as prostatites, tá? Elas são causadas por bactéria, tá? Elas têm a via, geralmente, via ascendente, elas entram pela uretra e se fixam na próstata, então causam as prostatites. Atinge 10% dos homens, idade entre 30 e 50 anos, em média, tá bom? A via de entrada é via ascendente, que é a uretra, e existem dois tipos principais, que é a forma aguda e a forma crônica da prostatite. Vou falar um pouquinho sobre a prostatite aguda. O paciente sente o quê? Febre, tremores, fraqueza, dor no canal da uretra, tá bom? Dor perineal, que a gente fala, próxima ao bolsa testicular, e urgência para urinar. O paciente vai, cada 15, 20 minutos, urina pouquinho, com ardência, pode ter até sangue na urina, tá bom? E altera o odor da urina e a coloração da urina. Como que é feito o diagnóstico? Através dos sintomas, tá? O exame de urina com cultura para a gente detectar a bactéria, tá bom? O exame da próstata, o toque, pode ou não ser feito, tá bom? E o paciente que acompanha anualmente, o PSA dele tem um valor baixo. A gente pede um PSA na hora, o PSA está bem acima do normal. E com sintomas, então a gente faz o diagnóstico da prostatite aguda. A gente não, nesse caso, a gente não pensa em câncer. Por quê? Porque o paciente tem sintoma de prostatite e os PSAs anteriores dele, por isso a importância do controle anual, tem um valor que a gente fala, mantém uma linha e de repente tem uma elevação do PSA. Qual é o tratamento para prostatite aguda? Antibiótico, tá? De 3 a 4 semanas, anti-inflamatório e repouso. Agora eu vou falar sobre a prostatite crônica, tá bom? É um quadro diferente da prostatite aguda, sintomas são mais leves, o paciente não tem febre, tem um aumento do PSA, tá? O antibiótico, geralmente, também a gente passa por 4 semanas, tá? E quando o paciente tem essa prostatite crônica, a gente faz um ultrassom da próstata e podem ser evidenciados cálculos prostáticos ou calcificações na próstata, tá bom? Agora, outra doença frequente, tá? Então, falei câncer de próstata, prostatite e agora hiperplasia benigna da próstata, que é o tumor benigno, não é o tumor maligno, que acomete os homens, principalmente após os 40 anos, tá bom? Entre 80% a 90% dos homens vão ter um crescimento da próstata a partir dos 40 anos, tá? E os pacientes que têm hiperplasia benigna, tá? Aproximadamente 10% vão ter que ser submetidos a um tratamento cirúrgico. Qual é o tratamento para hiperplasia benigna? Tem o tratamento clínico, são os medicamentos que eu vou explicar mais à frente, o acompanhamento e cirurgia apenas em 10% dos casos, tá bom? A próstata ela cresce, tá? Ela envolve o canal da uretra e começa a comprimir a saída da urina. Então, a gente pensa na hiperplasia benigna da próstata. Qual é a causa também da hiperplasia benigna da próstata? Uma causa a gente não sabe, desconhecida. A gente sabe que aumenta com a idade, todo homem a partir dos 40 anos aumenta o tamanho da próstata, tá? Também existem estudos que mostram a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Que pode ter causar, tá? Uma hiperplasia prostática benigna. E quem tem história na família, pai, avô, que tem crescimento da próstata, também pode ter. Sintomas, como já mencionado, aqui a gente vê uma próstata normal, tá? Envolvendo o canal da uretra, deixando a urina sair com um jato, que a gente fala. E aqui uma próstata crescida, ela estrangula o canal da uretra e tem o gotejamento que a gente fala, dificuldade para urinar, tá bom? A gente fala crescimento das glândulas, obstrução do canal e aí tem o aparecimento dos sintomas. Novamente os sintomas, quais são? Jato fraco, gotejamento terminal, urgência, maior frequência noturna, isso é importante, o paciente levanta 5 a 6 vezes à noite para urinar, atrapalha o sono, tá bom?
pode ter sangue na urina, em casos mais, digamos, graves, mais evoluídos, o canal fecha e o paciente não consegue urinar. Aí é necessária a passagem da sonda vesical. O diagnóstico, né? A gente tem que sempre pensar câncer de próstata e hiperplasia benigna de próstata. Num caso de hiperplasia benigna da próstata, o exame de toque, a próstata só vai estar aumentada, não vai ter nódulo e nem irregularidade. E o PSA também vai ter um valor normal, tá bom? Às vezes existem pacientes que têm hiperplasia benigna de próstata com PSA elevado. Aí a gente tem que fazer o diagnóstico, se é hiperplasia ou se é câncer. Então o que é feito? É feita a biópsia da próstata e na biópsia vem o diagnóstico. Hiperplasia benigna da próstata afastando câncer de próstata, que muda completamente o tratamento, segmento, acompanhamento e prognóstico. Tratamento da hiperplasia benigna, inicialmente a gente começa com medicamentos. Existem duas classes de medicamentos. Os inibidores da 5-alfa-redutase, qual que é? Finasterida e dutasterida, tá bom? E remédios que relaxam a próstata, que são os alfa-bloqueadores, que a gente chama, é a doxazosina principalmente, tá bom? E em casos em que a falha do tratamento clínico, o paciente toma o remédio e mesmo assim continua com sintomas, incomodado, é optado pela cirurgia, que são 10% dos casos, tá bom? Como que é feita a cirurgia? Cirurgia para hiperplasia benigna, tá bom? É feita através da uretra, que a gente fala, uma ressecção transuretral da próstata, tá bom? Aqui tem o aparelho para fazer essa cirurgia. A próstata ela é retirada como? É só a parte interna dela que é retirada. A cápsula não é retirada, somente a parte interna. São retirados com pedacinhos. Aqui a gente vê, ó, são os fragmentos da próstata, tá bom? Aqui antes da ressecção, né? Aqui a gente vê a hiperplasia querendo fechar o canal e aqui após a ressecção. Então a gente vê que permanece a cápsula, tá? E permanece um pouquinho de próstata. Mas ó como abriu o canal. Então o paciente urina bem. A gente fala, inicialmente, o paciente queixa que está o quê? Urinando, fraco, urinando, ele fala no pé. E aí depois que opera, ele fala que escreve o nome na parede, com tanta força que ele urina. Vou falar um pouquinho sobre que é importante para a saúde do homem, para a saúde do casal, tá bom? Sobre a disfunção erétil, tá? Vou falar o conceito, tá? Eu vou ler aqui só um pouquinho, mas eu sei que é chato ler, mas a gente dá uma... É a incapacidade persistente do indivíduo em ter ou manter uma ereção suficiente para completar um intercurso sexual satisfatoriamente, tá bom? 53% dos homens entre 40 e 90 anos apresentam impotência. Existem vários graus de impotência, tá bom? Quais que são as principais causas de impotência? Paciente que é tabagista, diabético descontrolado, hipertenso descontrolado, tá bom? Pacientes que operaram por câncer de próstata e entraram naquela porcentagem de disfunção erétil, tá bom? Pacientes que têm fratura, lesão ou cirurgia na coluna, trauma de bacia também podem ter lesão dos feixes vasculares nervoso e ter disfunção erétil, tá bom? E tem baixa do hormônio masculino. A mulher, né, tem a menopausa e o homem também, ao redor dos 40 a 50 anos, pode o hormônio masculino cair, que é a testosterona, tá bom? E isso pode causar disfunção erétil. E existem causas psicológicas, psicogênicas que a gente fala. O paciente não tem nada, não tem nenhum fator de risco. Geralmente, se é um paciente mais jovem, ele chega ao consultório queixando-se de disfunção erétil, tá bom? Aí a gente faz todos os exames, tudo normal, o paciente não tem nenhum fator de risco e mesmo assim ele tem disfunção erétil. Então o diagnóstico é feito história clínica, exame de sangue para ver o que? Glicemia, colesterol, triglicéridos, hormônios tireoidianos e os hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Tratamento. Existem 3 formas de tratamento, que é o medicamentoso, implante de prótese peniana e injeção. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Hoje em dia, bem divulgado, todos já conhecem, são as drogas via oral. Existem vários tipos de medicamentos, tá bom? Aqui citados alguns, tá? E hoje em dia existem os genéricos do Viagra, que com a queda da patente, então pode-se fazer o genérico, caiu o custo do medicamento, que era antigamente um custo bem mais elevado.
Um outro tratamento, a gente usa só esse tratamento quando? Quando o tratamento via oral falha, que é injeção intrapeniana. É um medicamento, tá, que é aplicado pelo próprio paciente antes do ato sexual. Ele aplica na lateral do pênis e tem a ereção no momento da relação, tá bom? E quando tem falha no tratamento medicamentoso e na injeção, é optado pela cirurgia, que é o implante de prótese peniana, tá bom? Existem dois tipos de prótese. A prótese maleável, tá bom? O paciente depois fica, digamos, o tempo inteiro com uma ereção, tá? E tem a prótese inflável, que é através de um pump, que a gente fala, uma bombinha que fica instalada na bolsa testicular. O paciente, quando quer ter a relação, ele vai apertando, a prótese vai inflando, tá bom? Falar também um pouquinho sobre vasectomia, né? Que isso, em relação à saúde do homem, muitos homens têm dúvidas sobre vasectomia, ficam duvidosos em relação ao procedimento, faço ou não faço, prefiro mandar minha parceira fazer ou não. O que é a vasectomia? É a ligadura dos canais, que são os ductos deferentes, por onde passam os espermatozoides, tá? Que é o testículo direito e o testículo esquerdo. Ele é responsável pela produção do espermatozoide, que na hora da ejaculação, os espermatozoides passam por esses canais, né? Para sair na ejaculação. E aqui é feita a ligadura. O que a gente faz? A gente faz uma ligadura aqui, resseca um pedacinho, tá bom? E o espermatozoide não passa mais pelo ducto, tá bom? Esse procedimento não interfere na potência do paciente, na ereção, na parte hormonal, tá? Não engorda, tem pacientes que acham que faz a vasectomia, pode engordar, tá bom? Não altera tamanho, parte genital, nada disso. É um procedimento super simples, feito de forma ambulatorial, no mesmo dia o paciente vai para casa, e tem pacientes que 2 dias depois já podem trabalhar, tá bom? Que, como eu já mencionei, forma ambulatorial. Anestesia local, tá bom? Uma incisão pequena de 1 a 2 centímetros, tá? É feita a localização e ligadura do deferente, depois a sutura da pele, tem os cuidados pós-operatórios, tá? É importante salientar que o quê? Qual é a principal complicação? Recanalização. 1 para cada 2.000 casos pode, espontaneamente, aqueles canaizinhos que foram ligados, eles quererem se juntar. Mas isso é 1 para cada 2.000 pacientes vasectomizados. Como que é feito esse controle? Logo depois da cirurgia, após 20 ejaculações, é feito um espermograma para ter certeza que não tem mais espermatozoide. E pode-se ou não repetir outros 6 meses após a cirurgia, tá? Não é indicado fazer espermograma anual, tá bom? Mas se o paciente quiser, pode fazer. Quem pode fazer vasectomia? Claro, homens, né? Que tem mais que 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, tá bom? E tem que passar por um planejamento familiar, a esposa tem que estar ciente e tem que ser considerado um método definitivo, tá bom? Existe reversão de vasectomia? Existe, tá? Mas quando a pessoa opta por vasectomia, a gente tem que pensar sempre como um tratamento definitivo. Cirurgicamente, depois, é possível ser revertida a vasectomia, mas não em termos de fertilidade. A gente consegue anatomicamente religar os ductos deferentes, mas não significa que o casal vai conseguir engravidar, tá? É feita com microscópio, tá bom? E também depende muito da parceira, tá? A idade da parceira também, para fazer a reversão, é analisado não só o homem, a parceira também, tá bom? Aqui uma ilustração, só que a gente fala o quê? Faça a vasectomia com quem sabe tratar as complicações e reverter a cirurgia. Que às vezes a gente vê outros médicos de outras especialidades fazendo vasectomia, tá? Eles são autorizados a fazer vasectomia, só que eles também têm que saber tratar as complicações e fazer a reversão. Geralmente os únicos médicos treinados para reversão são os médicos urologistas, tá bom?